Nesse vídeo eu vou passar as manhas para vocês de como é que você faz uma previsão e evita o erro, tá? Como é que você vai fazer para escapar de um possível erro, de uma possível contestação da sua análise, da sua previsão. Então vamos lá, como é que a gente faz para prever sem errar? Primeira coisa, gente, a gente usa palavras inclusivas, igual da técnica do chute dos concursos, tá? Usa a palavra pode. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode ser que o Brasil tenha uma crise, pode ser que o dólar caia, pode ser que o dólar suba. Então é tudo, a gente usa a palavra pode. Os repórteres, a mídia gosta muito dessa palavra. Outra coisa, você não marca a data para quando isso vai acontecer. Então você fala assim, o Ibovespa vai bater 80 mil pontos, vai bater 100 mil pontos, 200 mil pontos. É evidente que você vai acertar por quê? Porque a inflação vai trabalhar a seu favor. É só você não marcar uma data. Teve um amigo meu, quando o Ibovespa bateu 40 mil pontos, ele fez uma previsão de que ia bater os 80 mil. É engraçado que na época eu mexi com ele e falei, mas você é safado, ele vai botar a inflação para trabalhar para você. Só que até hoje, né, ele achou que ia atingir ali por 2006, 2007. Até hoje o Ibovespa não bateu os 80 mil pontos. O Ibovespa parece que ele esbarra ali na casa dos 70 e poucos e volta para baixo. Mas vai acabar batendo, com certeza. Agora 200 mil pontos igual... quem é o Rodrigo que é mesmo? Bom, teve um cara que previu que o Ibovespa ia bater 200 mil pontos dentro de 5 anos, acho que até 2015, se não me engano, sei lá se falou em 2008. Então, esse vai errar, tá? Se você marca a data, você erra. Então, aqui eu trouxe um exemplo, ó, Santander, Ibovespa pode superar 100 mil pontos em 2011. Acertou ou errou na previsão, tá vendo? Ibovespa pode, ele não falou que ia superar. Agora, se supera, ele fala que acertou, entendeu? Então, quando você usa a palavra pode, você só acerta, não tem perigo de errar. Esse que é o segredo. E se por acaso você errar, o que você faz? Simplesmente fala que não errou. Aí as pessoas vão te contestar e você fica brigando, entendeu? Fica dito pelo não dito. Igual esse negócio do Rodrigo Constantino que eu estou falando lá, que ele errou, e o André Ferreira fala que não errou. Então, eu já fiz muitas previsões e é evidente que eu já errei algumas, mas eu quero o seguinte, quero que vocês me apontem onde que eu errei, quero que vocês me confrontem com a verdade. Antes de ir para o YouTube, eu tenho um canal no YouTube desde 2006, mas antes eu tinha blogs, tá? Eu tentava fazer sucesso de outra maneira, até não conseguir. Mas mesmo assim eu tenho. Então tem esse aqui, eu vou botar o link para vocês, tá? .e.zip.net, eu fiz um blog do Ponto de Equilíbrio, lá tem muitos links. Nesse blog, gente, o que eu fiz? Eu peguei lá o acaso, tá lá, como a eliminação dos déficits gêmeos dos Estados Unidos afetarão o Brasil. Isso aqui de 2005, tá? Então eu vou analisar essa previsão para vocês. Eu mesmo vou me entregar para vocês. Então eu ampliei aqui, tá? Vamos lá. Como a eliminação dos déficits gêmeos dos Estados Unidos afetarão o Brasil. Isso aqui é minha previsão de dezembro de 2005, tá? Isso aqui não é mentira minha não, gente, não é sacanagem não, eu botei lá mesmo. É evidente que o mundo não financiará os enormes déficits comerciais dos Estados Unidos para sempre. Tá vendo esse para sempre aqui, ó? Então, quer dizer, o pessoal vai, mas está financiando até hoje. Eu falei, está financiando até hoje, mas não vai financiar para sempre. Então, é evidente que eu vou acertar nessa previsão aqui, porque eu botei o para sempre, tá vendo? Eu não fixei a data. Também é pouco provável, tá vendo? A mesma coisa que a palavra pode, ó, que haja uma brusca ruptura que não interessa a ninguém. Houve uma brusca ruptura em 2008? Houve, tá? Com a quebra do Lehman Brothers. Só que aí, ó, aqui, ó, é outra coisa. Eu não falei que não ia ter uma brusca ruptura. Eu falei que era pouco provável, mas era possível que acontecesse, né? Outra coisa, vamos supor que eu não tivesse colocado pouco provável. Aí a pessoa fala assim, não, houve uma ruptura. Eu falei, houve uma ruptura, mas não foi uma ruptura brusca. Qual que é a diferença de ruptura para ruptura brusca? Não, isso aqui são coisas subjetivas. Então, eu poderia alegar, é evidente que eu errei nisso aqui, gente, que eu não imaginava que ia ter uma quebra igual do Lehman Brothers, que a coisa fosse tão grave quanto foi. Eu errei, estou confessando. Só que, se eu não quisesse confessar, que eu falar, não, houve uma ruptura, mas não foi tão brusca quanto a de 1929, porque todos os governos adotaram políticas keynesianas e acabaram diminuindo a intensidade da crise. E é uma verdade, né? Então é tudo meio a verdade. Mas vamos continuar. O mais provável, tá vendo? O mais provável, de novo, é que os Estados Unidos, pressionados pelos credores, comecem um lento ajuste, combatendo seu déficit fiscal. Aqui eu errei um pouquinho, tá vendo? Mas eu botei o mais provável também. Os Estados Unidos praticamente não começou combatendo o déficit fiscal como eu imaginava, tá? Ele aumentou a taxa de juros, ele estourou a bolha imobiliária e com isso o consumo começou a cair e teve o mesmo efeito, tá? Mas vamos lá, a austeridade americana, tem austeridade nos Estados Unidos, gente?
parcialmente, tá? Os americanos não estão vivendo mais naquela loucura antigamente, mas também não tem uma austeridade bruta. Então essas coisas são todas discutíveis, tá vendo? Junto com uma provável desvalorização do dólar, acertei na desvalorização do dólar, acertei, por quê? Porque esse quantitative easing nada mais é do que a desvalorização do dólar. Fará com que seus produtos exportáveis fiquem mais baratos, verdade, aumentando as exportações e diminuindo as importações. Então isso aqui relativamente acertei, tá? Não com muita austeridade, mas com mais o estouro da bolha imobiliária. O receio de muitos, que a elevação dos juros sugaria o capital internacional, não tem cabimento, pois ele já está indo todo para lá. Então, isso aqui em 2005, tá? Antes da crise de 2008, tinha gente que falava que o dinheiro ia todo para os Estados Unidos, que eles iam ter que elevar os juros. Eles não elevaram os juros, tá? Eles abaixaram os juros, foi o contrário do medo da turma. Então, esse aqui eu acho que acertei. O mais provável, tá vendo o mais provável aqui de novo? É, na ausência de austeridade, os credores fujam dos Estados Unidos. Então, não houve, com a quebra do Lehman Brothers, tá? Houve um tranco. Então, isso aqui a China também é que começa a botar dinheiro lá e o pessoal não está fugindo. Até poderia ter fugido, tá? Os Estados Unidos tinham medo de uma fuga, de uma corrida contra o dólar. E pode ser que aconteça. Pouco provável, porque a China está dando cobertura para os Estados Unidos, mas é possível que aconteça. Se a China quiser, ela força essa fuga. Os Estados Unidos passarão por períodos de austeridades, que aumentarão sua eficiência. Relativo, tá? Não tem tanta austeridade pública, mas o americano está gastando menos. Para nós serão tempos bons, pois eles terão de trabalhar barato para nós, tal como temos feito para eles. Então, essas viagens do Brasil para Miami, tá, dos brasileiros, é isso aqui que eu estava me referindo. Em resumo, os Estados Unidos enfrentarão uma longa e forte crise e nós seremos beneficiados por ela. Eu falei isso em 2005, então isso aqui eu acredito que relativamente eu acertei, tá? Então vocês vejam que no rumo da minha análise eu acertei. Errei um pouquinho aqui na intensidade da crise, acredito eu, tá? E coisas marginais, mas no inteiro eu acertei. Agora vamos analisar a previsão do Rodrigo Constantino, o alerta de que a dívida pública brasileira era uma bomba relógio. Isso aqui, para mim, ele está redondamente enganado. Então, ele fez essa afirmação naquela palestra dele de abril de 2010, tá? O governo está plantando uma bomba de relógio. Eu peguei lá algumas coisas interessantes da palestra. Ele chama os keynesianos intervencionistas de inimigos, tá? Eles realmente, a escola austríaca, os keynesianos estão em polos opostos. Eu gosto de trabalhar com os dois ao mesmo tempo, eu não abro mão de nenhum dos dois. Eu não sou nem keynesiano, nem austríaco, mas eu gosto de estudar as duas escolas. E vamos lá o que ele fala. Não é a intervenção anticíclica do governo quem está tirando o Brasil da crise. Isso aqui também ele errou redondamente. Foi a ação perfeita do governo brasileiro, tá? Excelente do Banco Central, do governo como um todo, que tirou o Brasil da crise. Então é intervenção do governo, sim. E aqui os keynesianos estão corretíssimos, tá? E a escola austríaca está correta quando ela fala de austeridade, a necessidade de ser austero. Isso eu concordo com eles. Eles estão certos quando falam que a Alemanha está correta diante da crise do euro. Eu também concordo com eles. O governo está plantando a semente do que vão ser as crises futuras. Então isso aqui também o que é isso? É exagero dele, tá? Não é bem que ele esteja errado, porque o governo está sendo parcialmente responsável ao estimular o consumo desenfreado e o endividamento. Tá? É evidente que eu concordo com ele. Mas isso aqui não é exagero, não vai ter nenhuma crise forte até 1930, até 2030. Então vamos ver a fala dele completa. Ó. Escola austríaca não é tão boa assim em termos de timing de mercado. Mapeia, faz o diagnóstico correto e não sabe exatamente quando vai explodir o bust, depois do boom artificial criado. Isso aqui que ele é, gente? Ele está fazendo uma introdução para tirar o dele da reta, para não falar quando é que vai acontecer a explosão da bomba relógio a que ele se refere. Então isso aqui é a mesma coisa que a gente faz, a mesma coisa que eu falei para vocês, não falem a data. É por isso que o André fala que ele marcou prazo de 5 anos e eu falo que não. Por quê? Porque o cara não é idiota para marcar, ele está tirando dele da reta. Analisa o contexto inteiro. Pode ser 2, 3 ou 5 anos à frente. O André Ferreira, ele se pega numa análise gramatical, numa análise literal do que o Rodrigo Constantino falou. Pode ser 2, 3 ou 5 anos, quer dizer, 2, 3, assim, não pode ser 4 nem 6. Então não é isso que ele está falando, gente. Ele está falando que é indeterminada essa data.
apesar dele ter induzido algumas pessoas mais inocentes para eventual emergência da crise, entendeu? Que a crise seria imediata, com 2, 3 anos, tá? Eu não sei dizer, ou seja, ele poderia até saber dizer quando que vai ser essa crise, mas ele não quer botar o dedo na reta, mesmo porque não vai ter crise, então por isso que ele não sabe quando que vai ter a crise. Se ele faz uma previsão de que vai ter crise, mas vamos supor, daqui 1000 anos, então ele nunca vai errar. É essa que é a dica que a gente dá para quem vai fazer previsão roubada, né? O que eu sei é que o governo está plantando uma bomba relógio que não vai dar certo, não é um modelo de crescimento sustentável. Bom, é evidente que o endividamento do brasileiro, que o governo está, inclusive até hoje, incentivando, no meu entender, também não é uma coisa salutar. Por mim, o governo incentivaria o povo brasileiro a estudar, a poupar, a ser austero e a trabalhar. E por que o governo não faz isso? Não faz isso porque não dá voto. O que dá voto, gente, a democracia, ela premia o político irresponsável, o político demagogo e o político populista. Então isso aqui, gente, não é tanto culpa do governo, é culpa da democracia. Mas eles têm parcialmente razão, tá? Mas o detalhe é o seguinte, o que eu estou pegando aqui é o seguinte, o Rodrigo Constantino fixou um prazo de 5 anos ou não fixou? Então o governo federal lá, o André, ó, vamos lá ver o que ele fala. Rodrigo Constantino deu prazo de 5 anos em 2010. É isso que acontece, gente. Eu acho que se você fizer uma análise literal dessa frase, poderia até ser interpretado dessa maneira, e acredito até que o Rodrigo Constantino está tentando induzir as pessoas a acreditar nisso, tá? Não no prazo de 5 anos, mas no que o trem ia ser imediato. Mas, ao mesmo tempo, ele está tirando dele da reta, ele não fixou os 5 anos. E eu quero que vocês opinem se eu ou o governo federal estamos corretos. Um de nós dois, não podemos estar os dois corretos. Logo, só depois de 5 anos, você pode dizer que ele previu errado. Eu não preciso esperar 5 anos, porque eu sei que ele vai errar, gente. Eu garanto que ele vai errar. Até ele mesmo, acredito que já sabe que errou, tanto é que ele está falando que o Brasil ganhou na loteria chinesa. Daqui 2 anos, entendeu? Ele pega em coisas, em detalhes. Mas vamos lá, se apoia, não existe milagre. Sem investimentos, é evidente que eu concordo com o aumento do investimento. O problema é que ninguém quer investir, todo mundo quer gastar, né? O pessoal acha que o governo que tem que investir. Não, somos, cada um de nós tem, sem exportar manufaturados, gente, tem gente que confunde manufaturado com coisa chique. Colar sapato, um sapato é manufaturado, enquanto que tirar o petróleo do pré-sal é uma coisa muito mais sofisticada, produzir uma soja geneticamente modificada, um boi com transplante de embrião, tá? Existem coisas muito mais complicadas do que colar um sapato. E sem educação, nação nenhuma prospera. É evidente que eu sou a favor da educação. Eu estudo, mas o brasileiro não gosta de estudar. Por isso que é fácil passar em concurso, porque os brasileiros não gostam de estudar. Veja Portugal, por exemplo. Por que é tão ruim na Europa? Porque eles não têm indústria como Inglaterra, Holanda, Suécia, Alemanha, que tem empresas no mundo todo. Já viu alguma multinacional portuguesa? Por que Portugal não tem multinacionais? Porque é um país pequeno, gente, não dá escala. É por isso que os grandes países, no momento, estão bem. Aí eu perguntei para ele, André, você acredita mesmo que o Rodrigo Constantino deu prazo de 5 anos? Eu não estava acreditando, gente, que ele tinha interpretado dessa maneira. E de coração, gente, não estou de sacanagem com ele. Mas ele acha que o Rodrigo Constantino deu prazo de 5 anos. Olha lá, ó. Sapoia, assista o vídeo e verá que ele deu prazo. Eu não concordo com essa parte, gente. Não é possível que, se você analisar o contexto da palestra do Rodrigo Constantino, de coração, não estou de sacanagem com o André. Você disse que ele não deu. Você quer saber, entendeu? Fica nessa lenga-lenga. Mas vamos lá, aí o que eu fiz? Eu fiz uma sacanagemzinha com ele, tá? André, muito obrigado. Pode ficar tranquilo. Eu não tenho sérios problemas de interpretação de texto. Ele me acusou de ter sérios. Ou você tem sérios problemas de interpretação de texto, ou está deveras mal intencionado porque ignora o prazo que o Rodrigo Constantino deu. Eu não estou ignorando, gente. Eu não estou concordando com a análise dele. Mas vamos lá. Aí ele me xinga, né? Pode ficar tranquilo. Eu não tenho sérios problemas de interpretação de texto, pois é graças à minha capacidade de interpretar que eu passei em 26 concursos. Então, quanto mais o pessoal me xinga de eu falar que eu passei em 26 concursos, mais eu falo, gente, de sacanagem mesmo para irritar eles. Também não estou mal intencionado. Eu estou tentando, como o Rodrigo Constantino, eu estou tentando saber como o Rodrigo Constantino faz para mentir sem passar por mentiroso. O cara é muito inteligente ou seus seguidores são muito burros. Então isso aqui é provocação, tá, gente? É sacanagem. Eu concordaria com você, deixa para lá.
Bom, vamos lá, gente. Eu quero que vocês opinem. Quando o Rodrigo Constantino diz pode ser 2, 3 ou 5 anos à frente, o Rodrigo Constantino está dando prazo de 5 anos em 2010, ou seja, seria até 2015, ou analisando dentro de um contexto mais amplo, essa frase aqui simplesmente tem um efeito retórico, gente, e não pode ser interpretada a ferro e fogo. Tá? É isso que eu quero saber de vocês, eu quero que vocês opinem, e se vocês não concordem comigo e concordem com o André, gente, pode me sentar o cacete. Eu não estou interessado em puxar saco, em gente que fica me elogiando. Eu quero a verdade, eu busco a verdade, mas vou adiantar que eu não concordo com você. E a emissão de moeda, gente, causa inflação como os austríacos falam? Sim, causa. O pessoal keynesiano fala que tem que emitir, gastar, que não causa inflação. Causa sim, mas também não é tanto quanto os austríacos falam, tá? Eles fazem terrorismo, aí que está a diferença. Mas eu trouxe aqui para vocês ó, a inflação do dólar. O pessoal está falando, não, está emitindo moeda nos Estados Unidos, quantitativismo, mas não está tendo inflação. Não está tendo inflação, gente, no IPC, no núcleo, que é esse em azul aqui, mas está tendo inflação no preço das exportações mundiais, das mercadorias comercializadas mundialmente. Então, a inflação das mercadorias, ela precede a inflação de serviços. Vamos analisar aqui com mais carinho. Em 1970, nós tivemos os choques do petróleo, tá vendo? E com isso, todas as mercadorias mundialmente comercializadas subiram de preço. Então, a inflação chegou a mais de 40% ao ano, a inflação altíssima do dólar. O dólar, isso aqui também foi quando os Estados Unidos abandonou o padrão ouro. Os Estados Unidos deixou de converter o dólar em ouro. Então, houve um calote americano, por isso que teve inflação desse jeito. Aí os árabes pegaram e falaram assim, é assim, então vamos aumentar o preço do petróleo também, porque os Estados Unidos estão de sacanagem com o dólar. O dólar não vale nada, para que eu vou vender dólar, trocar petróleo por dólar? Vou guardar o meu petróleo. Aí subiu o preço do petróleo, tá? E depois, com isso, tá vendo? Depois que subiu o preço das mercadorias, o preço do serviço, aqui é praticamente preço do serviço, subiu também. Teve uma meia contenção, tá? Depois, em 79, o Shah Reza Pahlavi foi derrubado pelo Ayatollah Khomeini. Segundo choque do petróleo, subiu de novo, tá? Aí o Paul Volcker entrou em 1980, 81, não lembro direito, e aumentou a taxa de juros dos Estados Unidos. Então aí ele jogou o mundo numa recessão. Então vocês vejam que o preço das mercadorias cai na frente, tá? Para depois cair o preço do serviço. Então o Paul Volcker controlou a inflação americana, ó, tá vendo? Deu um cacete. Só que aí tá vendo aqui, ó, isso aqui é a crise brasileira, porque as mercadorias brasileiras perderam valor, tá? Aqui, vamos botar que nesse período aqui, né, ficou praticamente empatado. E a partir de 2002, o que aconteceu? Em janeiro de 2000, estourou a bolha acionária. A Nasdaq, o Dow Jones, estourou a bolha nos Estados Unidos, bolha das ações, depois teve o World Trade Center. Então isso aqui ó, é recessão americana. O que os Estados Unidos fez? Baixou a taxa de juros a praticamente zero. Então, com isso, ele provocou a inflação das mercadorias e mais o efeito China, tá? A compra de mercadorias pela China, fez com que as mercadorias nesse período aqui ficassem sempre acima da inflação dos serviços, exceto no período de 2008, tá? A quebra do Lehman Brothers, olha só como que caiu. Mas logo depois, com as políticas keynesianas, o trem voltou e agora está tendo uma nova crise, mas não na mesma intensidade de 2008. Mas se você pegar na média, esses dias o Maurício estava instigando o Daniel Fraga falando que a emissão de dólar não estava provocando inflação. Não está provocando a inflação dos serviços, tá? Mas está provocando a inflação das mercadorias. E por que não provoca inflação de serviços? Por conta do desemprego. Se tem desemprego, gente, principalmente nos Estados Unidos, que é a economia um pouco mais liberal que na Europa, as pessoas aceitam mais baixos salários e com isso compram menos e a inflação acaba sendo contida. Mas a inflação no mundo, a inflação das mercadorias exportadas mundialmente, independe dos Estados Unidos, por isso que tem. Tá? Isso aqui é efeito China. Então vamos lá, eu faço um convite para vocês, gente, para todo mundo que gosta de economia. Vamos fazer hangout, debater economia. Eu quero um negócio mais técnico agora, tá? Já fiz muito hangout, agora eu quero uma coisa mais técnica. Todo mundo que gosta de economia, então me adiciona, nós vamos montar grupos para discutir economia, tá? O meu Skype é Sapoia, tem o Sapoia 01, mas se aparecer os dois, pode adicionar os dois, tá? Mas eu trabalho com o Sapoia. O e-mail é sapoia01@gmail.com. Falou, moçada?